Graças Pai, Shalom Adonai. Você está feliz com Jesus, querido? Você está alegre com Jesus de verdade? Glorifica Ele então nessa noite. Exalte o nome dEle, engrandeça o nome dEle. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 11. Esse momento é um momento de dedicação, momento de oferta, momento dos dízimos, momento de semeadura. E pastor Alessandro, eu estou contigo. Quando falam 10 salvas aqui, isso é profético. A pastora Samira falou aqui de unção de rompimento. Nós precisamos romper nesse ano de 2025, amém? Romper com os costumes, com tudo aquilo que tem nos impedido de ser melhores servos, de ser melhores diante do Senhor, amém? Você pode glorificar a Deus com essa palavra? Eclesiastes 11, no verso 1 diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Na semana passada eu compartilhei, dei 3 exemplos de fé. Quando a gente fala lança o pão sobre as águas, a gente está falando de atitudes de fé. Eu dei 3 exemplos aqui, o Samir foi um, que deu o passo de fé, né, Samir? Sem recurso nenhum, mas confiando no Deus que ele serve, ele tomou uma atitude e Deus está com ele nesse negócio. Eu dei outro exemplo, o pastor Flaudísio, que doou 3 carros. E eu falei que toda vez que ele doava um carro, ele conseguia um carro melhor. O Senhor abençoava ele com um carro melhor. Eu citei o meu exemplo, que investindo em maquinários para a loja, na mesma semana eu fui roubado lá na loja, mas isso não vai me parar, amém? Todas as vezes que nós temos atitudes de fé, querido, o inimigo vai fazer de tudo para nos parar. No verso 4 diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a gente ficar olhando para o tempo, se o tempo está bom para semear, Carlinhos, mas o mês de janeiro é complicado, é tanto IPTU, IPVA e por aí vai. É material escolar, é rematrícula. Se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente não vai semear. Se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente vai ficar sufocado e a gente não vai semear. A gente vai dar prioridade a tanta... Não, meu filho não pode ficar sem a escola, realmente não pode. Mas lá em casa não pode ficar sem luz, realmente você não pode ficar sem luz. Mas a casa do Senhor também não pode ficar sem a provisão. Ele é a provisão. Quando investimos no reino, querido, eu falei isso na semana passada, quando investimos no reino, é atitude de fé, a gente não sabe o que a gente vai colher. No verso 6, diz assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Carlinhos, mas eu vim de manhã, eu já ofertei, eu já dei o dízimo. A palavra nos diz, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão de semear. É atitude de fé, querido. O pastor daqui a pouquinho, ele vai falar algo sobre atitude de fé, sobre tudo que nós estamos conseguindo fazer pela misericórdia do Senhor, e com atitude. Dinheiro nós não temos, até porque o pastor nos ensina que nós não lidamos com dinheiro. De manhã eu saí daqui com o coração muito alegre, porque a gente está colocando em prática algo que o pastor falou lá atrás, que as mãos que se unem, isso está se cumprindo nessa casa, querido. Isso está se cumprindo nessa casa. As mãos estão se unindo e as coisas estão acontecendo.
Não é por causa do pastor Flaudísio, do pastor Alessandro, do pastor Carlinhos, ou por causa de qualquer outro pastor. Mas é porque você está entendendo que a cooperação, que a colaboração, você tem semeado, às vezes com muito sacrifício, com muito esforço. Né, Evandro? Tanta dificuldade, às vezes a gente compartilha, né? Mas a gente também vai compartilhar vitórias, querido. Nós vamos compartilhar a colheita, nós vamos compartilhar tudo que Deus está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Se você olhar para o ano de 2024, você vai falar, caramba, eu tive perdas, eu tive prejuízos, mas também você contabilizou vitórias. Quantos contabilizaram vitórias aqui em 2024? Quantos receberam de Deus graça e favor? Às vezes a gente fala sem merecer, né? E Deus às vezes nos abençoa de maneira tamanha, como às vezes a gente pede algo a Deus, às vezes tão pequeno, tão simples, e Deus vem e nos surpreende, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, querido, você, mesmo que você tenha semeado de manhã, mesmo que você tenha ofertado de manhã, rompa nessa noite e oferte, dizime na oferta na casa do Senhor, amém?